Aleluia! Amém. Júlio, depois eu te pago um lanche. Fico te devendo essa. Boa noite, irmãos! Que alegria estar aqui com vocês nessa nuvem de glória. A gente falou para o céu descer, né, gente? O céu veio. Muitas nuvens de glória. Agora a gente precisa pedir que o Senhor abra a nossa visão. Abra a nossa visão, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, que alegria estar com vocês. Eu sou Wilzy, pastora do Atitude Kids, casada com o pastor mais bonito do Brasil, que vocês podem ver com próprios olhos. E eu do lado da pastora mais bonita do mundo. Eu orei e Deus me abençoou muito. Aleluia. Nós somos casados há 15 anos. Temos 2 filhos, o Tito e a Chloe. O Tito de 7 anos, a Chloe de 2 anos. E nós temos o privilégio de pastorear. E eu, em especial, o rebanho mais precioso, né? Nós pastoreamos juntos há muito tempo. Para quem não sabe, nós começamos a pastorear com 1 mês de casado. Vocês acreditam? 1 mês de casados, nós fomos ordenados ao ministério. E a nossa vida, ela realmente... O nosso casamento, ele existe para um propósito. A gente não tem dúvida disso. E é verdade que eu disse que... sempre que ela fala isso, eu me lembro. Porque a gente era muito jovem. Ainda somos. Ainda somos, mas a gente era mais ainda. E Deus, 1 mês depois de casado, o pastor me convidou. E eu aceitei aquele desafio. Fomos pastorear. Inexperiente, mas com um sonho. A gente tinha somente um sonho no coração, né? De pastorear uma igreja, estarmos pastoreando pessoas. Esse é o nosso sonho. E anos depois, estamos aqui já com os nossos filhos. Os nossos 2 filhos que são a bênção. E com muitos sonhos e projetos ainda, para que Deus possa fazer na nossa família e também na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. E nós temos a honra, eu tenho a honra de pastorear o Atitude Kids há 10 anos. Quem percebeu o nosso sotaque, a gente é goiano, a gente não é carioca. Nós somos goianos, mas estamos aqui no Rio há 10 anos. E com toda a experiência, aquilo que a gente tem vivido no nosso ministério, coisas extraordinárias aqui no Atitude Kids, para a glória de Deus, isso gerou um livro muito especial, que foi o Culto Kids de AZ. E se você pastoreia crianças também, se você está no ministério com crianças, esse livro é uma ferramenta muito importante, muito prática para você, ali para você usar no seu ministério, implantar o Culto Kids, aperfeiçoar ainda mais esse ministério. E a gente crê também que essa verdade que a gente prega sobre a visão com as crianças, ela deve ser vestida, vivida. Por isso a gente também tem essas camisetas lá no nosso stand. Vamos chegar para cá para o pessoal ver? Deixai vir a minhas crianças. E essa aqui é em inglês, porque é chique, nós somos internacionais, né, gente? Essa daqui é em inglês, que eu contarei às próximas gerações os grandes feitos do Senhor, os seus maravilhosos feitos. E a gente vai vestir essa verdade também para a gente anunciar que a gente está pregando às próximas gerações. Tem poucas unidades, então se eu fosse você, quando acabasse aqui, corria lá para você adquirir a sua e garantir a sua camiseta, que realmente tá linda, né, gente? Para a gente vestir essa verdade. Amém. E eu sou pastor aqui na Igreja Batista Atitude. Eu sou pastor de rede, de células. E também Deus tem tocado muito no nosso coração nesses últimos anos para falar a respeito de família e de filhos. Porque é algo que nós vivemos dentro da nossa casa. Nós decidimos fazer do nosso lar um altar para o Senhor Jesus. Decidimos fazer isso. Desde antes da gente casar, a gente já buscava o Senhor. E não foi porque os nossos filhos vieram, porque o tempo está corrido, que nós deixamos de buscar o Senhor. Não foi de forma nenhuma. Então nessa noite estamos aqui juntos para compartilhar uma palavra muito importante, eu creio, no seu coração nesse tempo que nós teremos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai ministrar no seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar com você aqui nessa noite. Então, abra sua Bíblia. Deixe sua Bíblia aberta, de verdade, já em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 1. Nós queremos trazer uma palavra nessa noite com o tema
o céu na terra começa no lar. Diga comigo, o céu na terra. O céu na terra Começa no lar. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Amém? Esta é a lei, isso é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou para que lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todas essas palavras que hoje lhe ordeno. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram. Com cisternas que vocês não cavaram. Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor seu Deus e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Pois bem, nós estamos aqui para justamente falar um pouco sobre como trazer o céu para o seu lar. Talvez essa é uma das perguntas que nós fazemos, talvez esse é um desafio que nós vivemos nesse tempo, de trazermos o que? O céu para dentro da nossa casa. Porque nós, infelizmente, acostumamos, nós vemos o tempo em que nós temos o hábito muito de irmos na igreja. É quase que cultural nosso. O brasileiro, por exemplo, ele tem o hábito de querer, em certo aspecto, ir no culto. Mas a pergunta que fica para nós, a questão que fica para nós, será que nós temos levado o culto para dentro da nossa casa? Estamos nessa conferência buscando o céu, não somente para nosso ministério, mas talvez a sua primeira motivação para estar nessa conferência tenha sido o seu ministério na igreja. E é justo, não tem problema. Talvez quando você foi fazer a inscrição, o senhor pensou, poxa, o meu Ministério Kids está com dificuldade. Poxa, o meu Ministério Kids está avançando, mas não está avançando da forma que eu queria. O meu Ministério Kids está crescendo na minha igreja. Tem desafios, irmãos? Desafio terá em todos os lugares. Desafios sempre teremos. Não é porque nós estamos numa igreja grande que nós não temos desafio no Ministério Kids, não é isso? Igreja grande, desafios grandes. E os desafios acontecem o tempo todo. O tempo todo estamos trabalhando, o tempo todo. A pastora Wilson está pensando como trazer estratégias, resolver problemas dentro da nossa igreja. Mas a pergunta é, será que nós temos vivido isso? Porém, Deus não te trouxe aqui apenas para viver, para trazer bênção para o seu ministério. Ele deseja começar a invadir a sua casa com a glória do céu. Lá é o seu primeiro ministério. Sabe disso? O seu primeiro ministério é dentro da sua casa. O primeiro ministério é dentro do seu lar. Claro que Kids é uma bênção e parabéns porque você tem investido na sua igreja, pastor. Parabéns, pastora, porque você tem investido na sua igreja. Parabéns, pastor, porque você tem tirado tempo, dedicação em investir na sua igreja. Mas a pergunta que fica para nós é, como fica o seu primeiro ministério, que é a sua casa? Será que você tem dedicado
Será que você tem investido? Será que você tem trazido o lar, tem trazido o altar para dentro da sua casa, para que a sua casa viva essa realidade que você tem experimentado dentro da igreja todos os dias, ou na onde você estiver participando todos os dias? A pergunta que fica é essa. Então, nesse texto, vamos conhecer um texto que apresenta claramente qual é a vontade de Deus para o seu povo. Nós vamos aqui nessa noite trazer esse texto para a nossa realidade e entendermos o que nós poderemos aprender, o que aprenderemos nessa noite de como trazer o céu para dentro da nossa casa, como trazer o céu para o nosso lar, como viver o céu dentro do nosso lar, dentro da nossa casa todos os dias. Nesse texto que nós lemos aqui de Deuteronômio, a gente vê que o Senhor tinha apresentado ao povo todos os mandamentos, as instruções, tudo que eles deveriam seguir o que eles deveriam viver ali na terra que eles iam tomar posse. É como se o Senhor estivesse dando direções para eles, dando direções claras, instruções de como eles viveriam na terra que o Senhor tinha prometido dar a eles. Havia uma promessa de que as futuras gerações, de que os filhos e os filhos dos seus filhos, eles temeriam o Senhor, de que obedeceriam os seus estatutos, de que tudo iria bem. Nesse texto que a gente leu, nós vimos isso. O Senhor falando, tudo vai bem para vocês, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Quando a gente lê esse texto, a gente vê só coisas boas. A gente vê tantas promessas maravilhosas, que eles iriam colher de colheitas que eles não haviam plantado. Gente, você semear, você colher de algo que você plantou, já é bom, não é? É ou não, gente? Sim. Agora imagina você colher de uma semeadura que não foi você que plantou. Isso é melhor ainda. Imagina você estar desfrutando de bênçãos que outros plantaram. A promessa de Deus para aquele povo era exatamente isso. Tão grandes essas promessas eram que o Senhor estava falando, olha, vocês vão viver em abundância, vocês vão comer, vocês vão ficar satisfeitos, vocês vão usufruir de cisternas, de poços que vocês não cavaram. Havia uma bênção aqui para aquele povo. Mas deixa eu te dizer algo. Será que aquele povo realmente ia viver aquele céu na terra? Porque a promessa que Deus estava falando ali para ele, gente, era o céu na terra. Tanto que quando a gente vê ali em Apocalipse, quando o Senhor fala sobre a nova Jerusalém, a nova Israel de Deus, a gente está tendo essa concepção de que o Israel que Deus desejava era como o céu. Iam viver ali como o céu. Era isso que o Senhor tinha para aquele povo, se eles obedecessem a todos os seus estatutos. Esse era o desejo do coração de Deus. Aqui em Deuteronômio 6, a gente vê que aquela promessa, ela não estava restrita a uma bênção geográfica. Essa bênção que Deus tinha para Israel não era apenas a conquista de um lugar. Era um estilo de vida. Era muito mais do que apenas conquistar aquele lugar. Era sobre viver de um modo diferente. De um modo que o céu se alegrava. Aqui havia essa bênção, tinha uma vida abençoada espiritualmente. Era um reflexo do céu na terra. E a Bíblia diz que essa bênção começaria onde? No lar. Essa bênção estaria nas gerações, seria de geração em geração. Então, resumindo, qual era a direção do Senhor aqui? Amar o Senhor com todo o coração, obedecer os seus mandamentos. Para eles desfrutarem de tudo isso, para eles desfrutarem do céu na terra, o que eles tinham que fazer? Amar o Senhor com todo o coração, obedecendo os seus mandamentos e ensinar com persistência a próxima geração. Esse era o caminho para eles viverem a realidade do céu na terra. Mas eles fizeram isso? Essa é a pergunta. Eles fizeram isso? Quando nós começamos a observar agora um pouco mais o texto, nós entenderemos o que aconteceu com eles. Juízes capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem o que eles haviam feito por Israel. Irmãos, os israelitas, agora esse texto aqui, já são um povo livre, já são livres, não é verdade? Eles já experimentaram vários milagres, viveram coisas extraordinárias com o Senhor.
Pensa um povo que viu milagre. Pensa um povo que viveu coisas extraordinárias. Eles experimentaram milagres e prodígios, cura. Eles viram o maná cair do céu todos os dias para que eles pudessem se alimentar. Uma coluna de fogo. Eles viram o mar se abrir. Deus falava com eles. Mas o tempo passou. E aquela geração morreu. E agora os filhos, uma nova geração se levanta. E aqui em Juízes, eles já estão na terra prometida. E se esqueceram do Deus que fez e ainda faz milagres. Já não são eles, mas os seus filhos. O povo já morreu. E o que eles deixaram para seus filhos? Como seus filhos viverão aquilo que eles não viram? O céu estava presente na casa deles? Essa é a questão agora. Nós começamos a observar o que aconteceu a partir de agora com Israel. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, depois que o povo sai do Egito, depois que eles começaram a partir, saíram do Egito ali, que atravessaram o mar, eles começam a experimentar vários milagres. O povo está com fome? Deus fala, vou mandar comida para vocês. O povo está com sede, a água é amarga, a água fica doce. O que está acontecendo? Está com frio, porque é frio no deserto à noite. Vamos colocar a coluna de fogo para aquecer vocês. Está com calor durante o dia, tem uma nuvem que vai cobrir vocês. Mas daí eles pecam, eles falam assim, olha, vocês não verão, mas não esqueçam de passar à próxima geração aquilo que vocês têm visto. Irmãos, às vezes nós vamos ler livro de Deuteronômio, às vezes a gente fala assim, para que isso? Não é verdade? Isso deve acontecer isso com você? Começa a repetir todo novamente. Você fala, gente, está repetindo tudo. Mas por que Deus estava fazendo isso? Por que Deus estava fazendo questão de que eles repetissem as leis? Para que eles não esquecessem quando chegasse a terra prometida. Porque Deus falou assim, olha, fique tranquilo. Vocês vão passar agora por esse momento no deserto. Porque o deserto também não é bom, viu, gente? O deserto é horrível. A Bíblia mostra o deserto como lugar de provação, lugar de teste, lugar onde nós passamos. O deserto não é para morar. O deserto é um lugar de passagem. Mas Deus diz, olha, esse momento ruim vai passar. Esse momento complicado vai passar. Vai chegar um dia em que vocês estarão na terra que terão leite e mel. Mano, pensa numa terra que manda leite e mel. Terá água e abundância. Quem já foi a Israel sabe. Ali em volta é tudo deserto. Na terra de Israel. Mas lá em Israel tem o Rio Jordão. Que rio maravilhoso. Lá eles têm água em abundância. E aí acontece agora, Deus fala, se preparem, porque vocês vão chegar lá e vocês colherão frutos, colherão uva, que vai juntar 2 homens para carregar a uva. Ele falou, opa, ó, só tem uma questão. Não se esqueçam da minha lei. Não esqueçam de passar a minha lei. Não esqueçam de passar a próxima geração. O que acontece com o povo? Se esqueceram. Se esqueceram de passar aquilo que eles haviam aprendido. Esqueceram de passar aquilo que eles haviam vivido. Porque essa é a questão, irmãos. Infelizmente, às vezes, nós vamos no culto. Nós participamos do culto, é uma bênção, é maravilhoso. Mas será que nós temos introduzido nossos filhos para que eles vivam os céus? Será que na igreja, na nossa casa, será que temos sido intencional em levar os nossos filhos a viverem o céu lá dentro da nossa casa, a mostrarmos para eles o seguinte, filho, você vai experimentar isso aqui todos os dias. Você precisa experimentar o céu. É aqui em casa, é aonde você estiver, meu filho. Você precisa viver o céu na terra. Essa é a diferença. E o povo, infelizmente, se esquece de passar, de como viver o céu agora que eles estão no local onde está a terra mana leite e mel. E os seus filhos agora já não viram mais isso. Os seus filhos não viram os milagres do deserto. Os seus filhos não viram a coluna de fogo. Os seus filhos não viram a nuvem cobrindo eles. Porque já passou, a geração morreu. Uma nova geração se levanta. E será que, infelizmente, eles esqueceram de ensinar para os filhos, de mostrar para os filhos tudo aquilo que eles viveram? E eles estão passando por um momento agora de dificuldade, porque se esqueceram de viver o céu dentro da sua casa, como povo, como nação de Israel. E se a gente acompanha o livro de Juízes, é uma sequência de tragédias. O livro de Juízes é uma catástrofe. São vezes e vezes que o povo começa a adorar ídolos, se perde, vem os filisteus, vem outros povos, saqueiam as suas terras, detonam com as suas plantações, roubam, matam o povo tudo, leva eles cativeiros, leva o povo cativo
E aí, mais uma vez, o povo volta ao Senhor, de repente se esquece novamente. E a gente vai lendo que ali no livro de Juízes, a gente vai vendo o resultado de um povo que não seguiu a direção do Senhor. De um povo que não fez o que o Senhor tinha falado. Ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, todas as suas forças. E que essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Eles não ensinaram. Eles não contaram à próxima geração. Eles não fizeram o que o Senhor tinha ordenado a eles. Então, quando a gente não faz aquilo que o Senhor ordena, as bênçãos, a promessa ali, ela acaba... tem um si na promessa. Se você não cumpre o si, você não tem aquela recompensa. Agora, como que nós podemos fazer diferente do povo de Israel? Como que nós não vamos cair no mesmo erro do povo de Israel? Como que a gente vai trazer o céu para a nossa casa? O que nós devemos fazer para não cair no mesmo erro? Porque eu tenho certeza que aqui estão aqueles que não querem que os seus filhos sejam piores do que você. Quem aqui gostaria que o seu filho experimentasse menos de Deus do que você já experimentou? Ninguém. Quem aqui quer que o seu teto seja o piso da próxima geração? Nós desejamos isso ardentemente. A gente quer que eles desfrutem dos poços que nós cavamos em Deus. Daquilo que você viveu em Deus de profundidade, aquilo que você cavou, aquilo que você investiu sua vida para vir avivamento sobre a sua vida. A gente quer que os nossos filhos desfrutem disso, desfrutem das cisternas que nós cavamos. E a gente deseja isso. E se nós desejamos isso, nós não podemos cair no mesmo erro do povo de Israel. Então, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, entenda a sua primeira missão: discipular os seus filhos. Entenda qual é a sua primeira missão: é discipular os seus filhos. Talvez eu estou falando aqui para alguns que ainda não têm filhos. Mas quantos aqui já são pais? Levanta a mão. Oh, glória! Aqueles que ainda não são, aqueles que não são, porque ainda são jovens, ainda estão no caminho, estão tentando filhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai estar melhor ainda do que a gente. Você sabe por quê? Você está aprendendo antes de ter. Quem aqui gostaria de ter toda essa clareza antes mesmo de você ter filhos? Olha aí, gente. Você sabia que Martinho Lutero, ele dizia uma frase que era mais ou menos assim: ninguém deveria tornar-se pai a menos que estivesse totalmente fundamentado nas leis e nos mandamentos do Senhor para ensinar os seus filhos isso. Nossa, e essa é uma realidade muito distante. Porque quantos de nós nos tornamos pais sem ter noção do que isso implicava, do que era isso no mundo espiritual? Mas em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós temos essa missão de discipular os nossos filhos. No versículo 6 e no versículo 7, vai dizer o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha aí, que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Por quê? Como eu vou ensinar aquilo que eu não sei? É possível fazer isso, irmãos? Não, é impossível. Como que eu vou ensinar para o meu filho aquilo que eu não faço? Como que eu vou passar para o meu filho aquilo que eu ainda não pratico? Ele vai continuar dizendo: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então a pergunta é: quando devemos ensinar o nosso filho? Quando? Em todo momento. É a sua vida. A sua vida fala por você. O Francisco de Assis tem uma frase muito interessante que nós gostamos de mencionar: pregue em todo momento. Se for necessário, use palavras. Deixa eu te falar, para o seu filho você não precisa de palavras. Sabia disso? Não precisa. É claro que é importante você usar palavras, vai ser necessário, mas a sua vida vai falar muito para o seu filho. Você pode ter certeza disso. Eu contei esse dia para trás, o testemunho do meu filho na escola. Meu filho na escola, aí a professora chegou e falou assim: olha, o seu filho xingou um palavrão aqui na escola.
Falei, garoto, meu Deus do céu, né? Eu falei, e aí, o que ele fez? Eu falei, mas ele xingou um palavrão. E aí nós perguntamos, que palavrão? E a gente ficou, meu Deus, onde ele aprendeu isso? Porque a gente não fala palavrão. O único palavrão que eu falo em casa é Flamengo, tô brincando. Tô brincando, parabéns pelo Flamengo hein, hoje. Mas eu não falo palavrão lá em casa. Torci muito viu, pelo Flamengo, quase virei flamenguista hoje. Mas eu falei assim, eu não falo palavrão, nós não falamos. Nenhuma palavra lá em casa ruim, torpe, nenhuma. E aí nós chegamos na escola e perguntamos, e aí, como foi? Não, ele estava aqui no momento aqui, e ele virou para um garoto e falou assim, ah, você é um miserável. Aí eu parei uns 10 segundos e falei, agora tudo faz sentido. Agora eu entendi. Aí eu falei, por quê? Falei, porque é um hábito. Aqui na igreja, infelizmente, às vezes a gente fala, porque é um miserável. Não é verdade? Na igreja a gente fala muito isso. Paulo falava, miserável homem que sou. Falei, o Paulo, arranca da Bíblia. Falei, estamos rasgados. E eu falo o tempo todo, porque lá em casa estava passando um mosquito voando, eu, matei o miserável. Falava o tempo todo, eu falei assim, então tá bom, a partir de hoje... Só que ele chamou o professor de miserável. Foi o professor também? Ele aperfeiçoou. Mas eu falei, fique tranquilo, que a partir de hoje ele não vai falar mais. E eu chamei ele e falei, filho, eu não vou falar mais miserável. Por quê? Porque é ruim. Se é ruim, não vou falar mais. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, não vou falar. A partir de hoje eu vou mudar então essa palavra. E eu tava dirigindo esses dias. E aí, um abençoado entrou na minha frente. Assim, me cortou e eu Tito atrás. Eu, ai, que miserável. E aí, ele, mamãe! E eu, é verdade, filho, me perdoou, incircunciso. Agora tem que usar outras palavras. Mas, entendeu? Por quê? Porque discipular é vida na vida. Discipular é isso a todo momento. Discipular é você ensinar para o seu filho, irmãos. E discipulado, cai entre nós. Olhe para Jesus. Discipulado é trabalho. Não é simples. Foi uma vida. É uma vida toda. Discipulado é muito... Se você pensar em questão de discipular, é um processo. Jesus ficou ali com os caras 3 anos, caminhando. Olha que era Jesus. Com 12. Pegou o grupo menorzinho para selecionar. E no final, ainda teve um que deu ruim. Por quê? Porque discipular é uma caminhada. É ensinar a criança durante a vida toda. Então é o processo. É uma caminhada, é você ensinar. E às vezes eles vão errar. Você vai lá novamente. Porque o HD deles ainda está no processo todo novo. E dá uma falha. Na gente dá falha, né? Acabamos de falar aqui de um exemplo que o carro atravessa na frente, você esquece. E chama. Você fala, não posso. Não vou falar mais isso. E a criança a vida toda. Porque esse processo de ensinar, de discipular, de ensinar os seus filhos é todos os dias. Essa semana, por exemplo, eu estava lá em casa e eu peguei um negócio de título lá. Aí eu chamei ele, sentei comigo lá no momento. Acho que a Wilson nem sabe disso. E eu sentei com ele lá. Falei, filho, vou te ensinar um negócio muito importante. Falei, sabe qual é a questão da nossa vida? É o primeiro erro que nós temos. É a primeira intenção do nosso coração. Falei, vou te contar uma história. Lá em Gênesis, no capítulo 4, teve um cara que um dia eles eram irmãos e estavam juntos. Mas Deus pediu sacrifício e cada um deles ofereceu sacrifício. Um ofereceu o animal e outro ofereceu o fruto. Sabe o que aconteceu? O problema de Caim foi que ele sentiu inveja e ira do irmão dele. A primeira questão deles aqui foi que caiu no coração dele e ele deixou. E ele não decidiu não mudar aquilo. Foi sabe a questão, filho? É o primeiro pecado que vem em nossa mente. É o primeiro erro que vem em nossa mente. Se decidirmos, falar assim, eu não vou aceitar isso, nós somos completamente libertos, somos moldados conforme iguais a Jesus. Falei, não aceite nunca sugestões do inimigo da sua mente. Não deixe que isso venha na sua mente. Falei, sabe por quê? Se Caim tivesse decidido mudar, chegar nos seus pais e contasse, se ele abrisse seu coração ali, seria completamente diferente. Falei, não deixe que o pecado venha na sua mente. Não deixe que nada aconteça com você. Decida se livrar. Não faça igual Caim. Não deixe o pecado vir na sua vida. Sabe por quê? O pecado está o tempo todo. As questões, as maldades estão o tempo todo à nossa volta. Mas eu decido não andar por esse caminho, filho. Falei, a diferença é essa. E aí ele, tá bom. Falei, vou orar com você agora.
Falei, a partir de hoje, sempre que você pensar em alguma coisa, sempre que você imaginar, fala, Jesus, eu tenho a sua mente. Jesus, eu sou igual ao Senhor. E eu abracei com ele ali e orei com ele. E foi tão legal, porque à noite, quando eu fui deitar para dormir, eu li a palavra, eu estou lendo Atos, estamos lendo Atos com ele. E quando eu acabei de ler, aí ele pediu para me ler uma Bíblia em ação. Aquela Bíblia em ação, que ela é de quadrinhos. E aí eu peguei uma parte lá e comecei a ler com ele, do profeta Elias. Falei, isso acontece, filho? Deus quer nos usar como profeta Elias. Que Deus nos use nesse tempo. E aí ele foi orar. E a oração dele foi, Jesus, eu decido que o meu coração não será contaminado pelo pecado. Eu decido, Jesus, fazer diferente. Eu decido, Senhor, ser igual a Ti. Jesus, que o Senhor controla a minha mente. Eu fiquei observando aquilo, falei, é isso aí, Jesus. E ele falou uma coisa que sempre eu tenho orado com ele. Jesus, que eu tenho uma conversão genuína em Ti. É isso que temos que tirar nossos filhos. Ele não pode ser, ele tem que ser ele tem que ser o exemplo de Jesus. É isso que precisa acontecer na vida dele. E para isso, nós seremos aqueles que irão discipular nossos filhos. Nós seremos aqueles que ensinaremos para ele como eles viverão em Cristo Jesus. E é interessante que quando Deuteronômio fala disso, de falar andando pelo caminho, sentado à mesa, ele está falando de vida na vida, de presença. O seu filho precisa de você. Esses tempos atrás, até numa das nossas conferências, a gente recebeu a Juliana Ferron e ela falou uma coisa muito importante. Ela falou assim, uma das maiores mentiras que a gente tem ouvido na atualidade é que o que importa é só tempo de qualidade. Que a qualidade importa mais do que a quantidade. Só que você sabe qual é o problema disso? É que a gente se apega. O que importa é a qualidade. E aí você dá 5 minutos para o seu filho. E aí o seu filho fica 5, 6 horas na internet. 5, 6 horas conversando sei lá com quem. Recebendo influências do mundo. Recebendo influências na escola desse século. E a gente acha que aqueles 5 minutos é que vão salvar tudo. Deuteronômio já fala, já nos dá a receita, a direção. É em todo momento. Por isso, irmãos, nós precisamos parar de terceirizar o discipulado dos nossos filhos. Hoje em dia a gente terceiriza para as telas, a gente terceiriza até para psicólogo. A gente terceiriza. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou a favor de terapia. Inclusive o meu filho, ele faz terapia. Agora, você sabe onde está o erro? Onde os pais, eles acham que o psicólogo ele quer o responsável por resolver as situações do filho. E às vezes o que o seu filho precisa não é de psicólogo, é de você. É da sua presença. Então nós precisamos estar presentes na vida do nosso filho. Discipulado é isso, é presença. E a gente precisa entender que os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Eles são aqueles para quem nós devemos dizer: filho, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Será que você pode falar isso para o seu filho? Filho, me imita, porque eu imito a Cristo. Nós devemos o tempo todo, em todo minuto, entender que estamos discipulando os nossos filhos. Ensinar é mais do que levar à igreja, é falar, é ouvir. Precisamos ser bons ouvintes dos nossos filhos. Quantas vezes a gente é apenas aqueles que falam? Discipulado tem muito mais a ver com ouvir. Qual foi a última vez que você ouviu o seu filho? Sentou para falar: filho, me conta, na escola. Aí a gente acha que só entrar no carro e perguntar: como é que foi a aula hoje? Isso é suficiente. Que aí seu filho sempre responde o quê? Foi legal, foi tudo bem. Você acha que ele vai abrir a vida dele lá naquela hora? Claro que não. Que horas que ele vai abrir? A hora que você está brincando com ele. A hora que você está fazendo o devocional. O culto em família. Na hora que você está gastando tempo com ele tomando sorvete. Nesses momentos que ele vai soltar. Quando você está discipulando. Isso é discipulado. E tem uma frase de Morgan que diz assim: nenhum culto a Deus tem valor se entra em contradição com a vida no lar.
Nenhum culto a Deus tem valor se ele entra em contradição com a nossa vida no lar. O nosso discipulado com os nossos filhos vale mais que tudo. Não adianta cultuarmos ao Senhor aqui e estarmos em contradição no nosso lar. Ali é valioso. Amém, irmãos? Não viva uma religião sem relacionamento. Ponto 2. Juízes 2:10 relata a falha. Veio uma geração que não conhecia o Senhor. O povo manteve as festas, tradições e rituais, mas se esqueceram de transmitir a fé viva. O povo se esqueceu. Eles faziam os rituais? Claro que faziam. Eles praticavam aqueles que eles aprenderam? Claro que praticavam. Mas, e o relacionamento com o Senhor? E aquele tempo que você põe uma música, né, ali na TV, e você deixa aquela música ali acontecendo, e você simplesmente começa a buscar o Senhor, e seu filho fica vendo aquilo que você faz. Não sei se já aconteceu com você, e daqui a pouco quando você olha do lado, eles estão lá do seu lado também, no jeito deles. Às vezes eles estão orando também, já aconteceu, já deles ajoelharem conosco, às vezes só senta. E aí, esse tempo atrás eu estava fazendo algo, eu pegava a Bíblia de manhã e estava lendo, separado em um local. Aí daqui a pouco eu vi que cada um deles pegou a sua Bíblia. Aí a minha Bíblia, a Chloe não sabe o que é Bíblia direito, pegou um livrinho dela e achou que, e falou, é a minha Bíblia. Todo livro para ela é Bíblia. Todo livro é Bíblia. Então ela pegou um livro lá e o Tito também pegou a Bíblia em ação dele. E naquele momento foi algo muito interessante, porque nós colocamos música e eu comecei a buscar o Senhor, porque era meu tempo com Deus. Mas eles acabaram ficando ali perto de mim. Isso é muito importante. O relacionamento que você tem com Deus. Não esquecer de transmitir a fé viva. Sabe, você ora pelo seu filho quando ele está doente. Seu filho adoeceu. Você vai lá e ora com ele. Fala, vou orar por você, para você ser curado. E eu faço isso às vezes também. Quando esse batata está com dor de cabeça, eu virei e falei, filho, vem cá e ora por mim para que eu seja curado. E ele foi lá e colocou a mão na minha cabeça e ele orou comigo. Falei, você precisa orar para que as pessoas sejam curadas, filho. E eu oro por ele também quando ele está, eu estou com alguma dor. Eu falo, vou orar por você. Eu me machuquei, vamos orar. Eu tropecei, vamos orar. Eu ralei o joelho, vamos orar. Pronto, a gente ora, para primeiro lugar, primeira coisa, nós oramos por eles. Por quê? Nós estamos transmitindo a fé que os nossos pais, que nós aprendemos para os nossos filhos. É importante, por quê? Porque nós, infelizmente, nós vemos simplesmente uma religião. Sabe o que é religião? É todo domingo. Somente domingo. Por quê? Porque domingo é o dia da quermesse. E aí o cara domingo ele vai lá na quermesse. Sabe o que é quermesse? Não? Você sabe o que é, Flávia? A Flávia sabe, né? De Goiás. É da reza. Acho que é isso mesmo que chama domingo. Domingo domingo você tem que tirar o momento para você vir para o momento seu do culto. É importante, é muito importante, irmãos. Mas é tão automático que às vezes domingo, você nem acordou. Você só levanta e vem para o culto. Você chega aqui, senta, e levanta e vai embora. Por quê? Porque virou simplesmente uma religião. Você sabe como fazer, sabe quantos passos tem na sua casa no carro, e do carro até na igreja, no culto. Mas, você já sabe o que vai acontecer no culto. Olha, lá na minha igreja, a liturgia é o seguinte, começou, tem 4 louvores, tem um mais animadinho que é para o povo acordar, depois tem 3 ali que é para morar, que eu talvez você fale assim, nem sei para que é aquilo. A verdade é essa, nem sei porque tem aquela música, porque era o momento em que você estaria expressando a Deus através de sua adoração. Aí depois tem a oferta, se a sua igreja é assim ou não, não sei, eu estou falando um exemplo. E depois tem a palavra. E irmãos, aí você sabe que até o tempo da palavra você fica cronometrando. Deixa eu ver se o pastor não vai passar nem um minuto, porque eu tenho. Se torna simplesmente uma religião vazia. Porque nós temos o hábito do domingo. Nós sabemos como fazemos, mas é simplesmente uma religião. E a vida na vida. E a prática de relacionamento com Deus, de conviver com Deus, e experimentar Deus, e passar a fé que nós vivemos para os nossos filhos. Aonde entram? Porque religião sem Cristo, é simplesmente uma religião. Sem relacionamento com Cristo Jesus, se torna algo vazio, que não faz diferença nenhuma. Precisamos viver uma religião com relacionamento em Cristo Jesus, e os nossos filhos espelharão a partir de nós e viverão a nossa fé, que está em nós, porque eles aprenderam conosco. E aqui em Juízes a gente vê que eles
às vezes até faziam alguns rituais. Eles às vezes até se lembravam de alguns rituais, mas aquilo já era uma fé vazia. E eu vejo que muitas vezes a gente corre o risco disso, gente, com os nossos filhos, na nossa casa. De às vezes a gente não transmitir o porquê que nós fazemos aquilo. E aí acaba sendo vazio. Quando o ritual sem coração, quando há um ritual sem o coração ali envolvido, a gente abre espaço para idolatria. Sabe, o que aconteceu na Europa foi exatamente isso, irmãos. Muitas vezes eles se apegaram ali, durante muitas gerações, apenas à liturgia, apenas ao jeito que fazia. E eles se esqueceram da razão, da essência. E há um risco dos nossos filhos viverem a mesma coisa. Estarem acostumados com aquilo que a gente faz, com aquilo que já é ritual. E perderem o coração. A gente precisa ter cuidado. A falta de ensino e de exemplo levou o povo a trocar o Deus vivo por ídolos. Aqui em Juízes capítulo 2, versículo 11 ao 13, diz: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, que os tirara do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. Quando a gente não ensina aos nossos filhos, quando a gente não vive o discipulado genuíno na nossa casa, transmitindo a eles aquilo que o Senhor nos deu, gerando uma fé viva nos seus corações, sabe o que acontece? Há um grande risco dos nossos filhos trocarem o Deus vivo por ídolos. Os ídolos dessa geração. O status, a fama, o dinheiro, a internet, os prazeres. Outros tomam o lugar. Todos nós, seres humanos, estamos à procura de ídolos. Há uma busca no nosso coração por adorar algo, por adorar alguém. Se não é Deus que ocupa esse lugar, outro estará ali ocupando esse lugar. Então, houve uma falha ali no povo de Israel. Eles não transmitiram aos seus filhos. E o que aconteceu? Houve idolatria. O que está no coração dos nossos filhos? Se nós temos falhado em passar uma fé viva, eles vão perder essa essência. Então, se os nossos filhos não aprenderem a cultuar o Senhor, eles vão aprender a adorar os deuses, os ídolos culturais desse tempo. Cuidado para você não viver apenas um ritual no cristianismo. Cuidado com isso. Robert Murray, ele diz assim: a marca registrada de um hipócrita é ser cristão em todo lugar, menos em casa. A marca registrada de um hipócrita é ser cristão em todo lugar, menos em casa. Que o Senhor nos livre dessa hipocrisia. Que nós sejamos cristãos genuínos, de verdade. Que o seu filho não seja como aquela história daquele menininho que chegou no pastor e falou: pastor, eu quero que meu pai mora na igreja. Mas por quê, filho? Porque aqui na igreja ele é tão legal. Lá em casa ele é terrível. E que nós não sejamos esses que vivem duas coisas. Lá na igreja você é uma bênção. Não grita com ninguém. Em casa, sangue de Jesus tem poder. Terrível. Não, irmãos, que a gente viva uma fé genuína. Que não sejamos hipócritas. Amém? Então, eles ensinaram, Deus deu uma ordem para eles: ensine para seu filho. Vai dizer o seguinte: no 7º dia, cada um explica, Êxodo 3:8. Cada um, 13:8. Cada um explica a seus filhos: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Cada pai e mãe é responsável por discipular os seus filhos. Explique a seus filhos. Todo pai e mãe deve se capacitar para ensinar os seus filhos. Como eu disse, ninguém nasce, meus irmãos, com um manual, né? A verdade é essa. E mesmo, cá entre nós, nem se nascesse a gente não leria o manual. Ninguém lê manual. Vai falar: não, eu vou aprender com a minha própria sorte. E graças a Deus, porque você decidiu aprender. Graças a Deus, porque você decidiu se capacitar. Então capacite cada dia mais. Capacite e decida por você ter experiências com Cristo Jesus. Por isso que é importante também termos experiências com Deus. A pergunta que eu falo para você é: você já teve experiência com Deus? Precisamos viver para depois levar nossos filhos para o mesmo lugar. Essa é a questão. Você já ouviu isso? Eu estava falando com meu filho, estava falando com ele. E aí eu estava falando com ele, falei: filho, é importante você... Olha o que ele falou. E os nossos filhos fazem pergunta, né, Wilson? Todo filho faz pergunta, irmãos.
Seu filho não faz pergunta, o sistema veio errado. Porque eles fazem perguntas. Ou ele está fazendo para outra pessoa que não é Ou você. ele está fazendo para outra pessoa. Google. Alguém vai perguntar. E aí, eu estava com meu filho e eu falei, filho, é importante que você ouça a voz de Deus. Ele virou e falou, papai, você já ouviu a voz de Deus? Aí eu parei, já, filho. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí eu comecei a falar, filho, vou te contar um exemplo. Teve uma vez que eu estava andando na rua. E aí eu estava passando na rua e eu estava correndo. E quando eu estava correndo, Deus mandou, falou assim, pare. E aí eu falei, aí na hora que eu parei, eu falei, essa voz não é uma voz comum, não é a voz da minha mente. Porque quando você ouve Deus, você sabe que a voz da sua mente é diferente da voz de Deus, meu irmão. Você sabe que é diferente. Tem sua mente ali te falando às vezes umas coisas, mas não é a sua mente. E eu sabia que aquela voz é diferente. Eu estive assim, volte. E eu comecei a voltar. Quando eu comecei a voltar, tinha um rapaz parado na moto. E eu falei assim, e agora? Deus falou assim, fala com ele. E aí eu andando discutindo, ele falou, sério? E ele olhando assim, ó. Eu falei, e aí? E aí, filho, que eu parei perto dele, eu falei, e aí, tudo bem? E ele estava mexendo no celular, ele tomou um susto, acho que ele achou que eu ia roubar o celular dele. Ele pensou, pô, vai roubar meu celular, cara de moto, entregado. Ele olhou para mim, oi. Eu falei, e agora, o que eu falo? Deus falou para ele assim, ó, irmãos, quando eu olhei, tinha um arco-íris no céu. Olha que interessante. Deus virou para mim e falou assim, fale para ele do arco-íris. Eu falei, tá vendo o arco-íris, meu irmão? Aí ele olhou e falou assim, é doido. Mas ele ficou assim meio olhando, né? Eu falei, falou sim. Falei, pois é, irmão. Cara, eu estava andando aqui agora e Deus mandou eu voltar aqui e conversar com você na rua. Aí ele ficou olhando para mim assim, já meio assustado. E aí eu falei para ele assim, Deus mandou dizer para você, tá vendo esse arco-íris? Deus deseja, o arco-íris é um símbolo da aliança com Deus. Deus fez uma aliança com o homem lá no Gênesis. E Deus deseja hoje, sabe que o arco-íris é uma aliança? É uma aliança. Ele é um círculo, que estamos vendo só a parte. Mas Deus manda dizer para você hoje que Ele quer fazer uma aliança com você. Irmão, quando você fala isso para alguém, se o cara ficar te olhando assim, você meio que dá uma... Fala assim, pô, não sei se é Deus. Mas na hora que ele olhou para mim, ele falou assim, rapaz... Aí eu criei coragem, porque ele virou e falou assim, eu tive um sonho com arco-íris essa noite. E aí, você não sabe, eu sonhei com uma cobra, estava querendo me pegar quando eu vi um arco-íris. E eu cheguei para minha mãe, e a minha mãe não é crente. Acho que era a mãe dele, a sogra dele, não sei. Ela falou assim, e ela é de uma religião matriz africana. E eu falei para ela, falou assim, ó, é melhor você procurar uma igreja e pedir para alguém orar por você. Você acredita? A sogra, falei, sério? E eu falei, aí na hora eu falei, opa, agora é eu então. Falei, olha, Deus quer fazer uma aliança com você. Ele falou, cara, obrigado por ter parado aqui, você não sai. Aí ele abriu o coração, ele voltou mal. Hoje eu fui lá conversar com a minha mãe, porque minha esposa queria separar. E eu estava pensando, aqui agora, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que você quer falar comigo? Que o Senhor me mandou parar aqui agora, aqui. E eu preciso realmente firmar essa aliança com Cristo Jesus. Falei, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus está te dando uma chance. E aí eu orei com ele. E eu falei para ele, onde você mora? Eu acho que ele morava em Irajá. Falei, olha... Vamos te procurar uma cela para você. Você vai procurar uma igreja perto de sua casa, vai participar. E aí eu orei com ele na rua. E eu falei, filho, aquele dia foi um dos dias que Deus falou comigo e eu ouvi a voz de Deus. Falei, você precisa ouvir a voz de Deus. Não é sobre religião, mas é sobre você ter experiência sua própria com Cristo Jesus. É isso que os nossos filhos precisam experimentar, meu irmão. Você precisa ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque para que você possa dizer para o seu filho, filho, teve um dia que eu vi a nuvem de fogo descendo lá em casa. Amém? Amém. Você precisa experimentar a nuvem de fogo na sua casa. Você precisa sentar lá no sofá, colocar aquela música, né? Qual música mesmo? Coloca uma música lá. E na hora que você estiver no momento de adoração lá, é porque eu coloco várias músicas, aba. E começa a cantar. Eu não vou cantar porque eu estou ruim da garganta. Já é ruim sem... Só porque ele está ruim. Foi isso aí. Não ia cantar. Mas você precisa pôr uma música Agradeça. lá, irmãos. Agradeço a Deus pela dor de garganta. Mas enquanto, sabe, você põe essa música, irmão, quantas vezes a gente coloca música lá em casa, né, Wilson? E aí nós começamos a adorar o Senhor Jesus e buscarmos ao Senhor Jesus. Por quê? Porque os nossos filhos precisam ter a experiência deles com Deus. As mesmas experiências que nós experimentamos em Cristo Jesus. Não é religião, mas é experiência com Cristo Jesus. E aqui em Êxodo 13:8 é exatamente isso que ele fala. Vou repetir. No 7º dia, cada um explique aos seus filhos
Hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Como que ele ia falar para o filho de uma coisa que ele não viveu? Não, ele estava falando, filho, hoje eu estou celebrando aquilo que Deus fez por mim. Essa é a versão NVT. Eu adoro essa versão. Que diz, eu estou celebrando hoje, filho, aquilo que o Senhor fez por mim. Será que você tem coisas da sua vida, da sua experiência com Deus, como o Efraim contou aqui, para você compartilhar com seus filhos? Ou talvez você já está vivendo uma religião. Se você, sabe qual é o caminho, irmãos? O caminho é o seguinte. Primeiro, você vive a fé. Muitos vivem, estão vivendo, estão experimentando. Aí, o próximo começa a viver uma fé vazia, apenas religião. Ele viu o que o outro viveu, então ele faz os rituais, ele vê apenas uma religião. Sabe qual é o próximo caminho aqui? Nem a religião já vive. Já não faz mais nada, já fica incrédulo, já fecha o coração. E que nós tenhamos desespero diante de Deus para a gente viver essa realidade. Amém? Existe uma frase de Matthew Henry que diz assim: onde nós temos uma tenda, é preciso que Deus tenha um altar. Onde temos uma tenda, é preciso que Deus estabeleça ali um altar. Se na nossa casa é uma tenda, se ali é um lugar onde nós estamos, Deus tem que ter um altar de adoração ali na nossa casa. Não pode ser apenas uma religião de domingo. Tem que ser vivido todos os dias na nossa vida. Amém? E em terceiro lugar, fuja do ativismo ministerial e do lar esquecido. Fuja do ativismo ministerial e do lar esquecido. Nós vivemos um ministério na igreja, mas muitas vezes nós nos esquecemos do ministério de dentro da nossa casa. Nós muitas vezes fazemos grandes eventos evangelísticos, cultos, mas será que nós temos um altar no nosso lar? Será que nós temos um altar no nosso lar? Às vezes a gente organiza muitos cultos na igreja e nunca organizamos um culto na nossa casa. Talvez você ensina muitas crianças na igreja, mas nunca parou para ensinar as crianças lá na sua casa. Irmãos, tem que começar na nossa casa. Começa ali. Os nossos filhos sabem o porquê da nossa fé? Ou eles só assistem o que nós estamos fazendo? Às vezes os nossos filhos estão só assistindo de camarote o nosso ativismo. Só estão assistindo aquilo que a gente está fazendo. E eles não entendem o que nós estamos fazendo. Sabe, irmão, sempre nós temos muito cuidado. O Efraim, como pastor, acaba viajando também, né, com frequência. Eu viajo algumas vezes também. E a gente tem muito cuidado em explicar para os nossos filhos o motivo do que nós estamos fazendo. O dia que estamos viajando, primeiro que nós temos o cuidado. Lá em casa é definido que eu só saio no máximo uma vez no mês. Uma vez no mês para a gente não cair nesse erro do ativismo. Porque se a gente deixar, a gente vai muito mais para fora do que para dentro da nossa casa. E a gente precisa ter cuidado, irmãos. E aqui, a gente tem muito cuidado com os nossos filhos, de a gente reforçar para eles o porquê que nós estamos fazendo aquilo. E a gente fala, eu falo, filho, o papai está viajando porque ele está pregando o evangelho para muitas pessoas. Às vezes vamos colocar para dormir, e o Efraim foi visitar uma célula, por exemplo, foi cuidar de alguma situação, fazer algum gabinete. Eu nunca falo, não, o papai não está aqui não. De novo para ir para uma célula. Não, eu já explico o motivo. Não, o papai foi lá para batizar pessoas. Foi lá para pregar o evangelho. Porque a gente está ensinando o porquê. Irmãos, em nome de Jesus, cuidado para você não cair também no erro de ensinar seu filho apenas algo mecânico que você está fazendo. O que você está fazendo? Estou cortando o EVA. Não, estou cortando o EVA não. Filho, eu estou preparando um recurso visual que vai tocar o coração dessas crianças. Filho, quando as crianças verem isso aqui, elas vão ser cheias do Senhor. Preste atenção nisso, viva isso e fuja de apenas um ativismo ministerial. William Gurnall, ele diz assim: pode ser um bom cristão aquele que gasta sua religião lá fora e não reserva nada para os seus relacionamentos mais íntimos no lar? Pode ser um bom cristão que gasta toda a sua religião lá fora e ele não reserva nada nos seus relacionamentos mais íntimos no lar? Não dá.
nós precisamos reservar o nosso melhor também para a nossa casa. Esses tempos atrás eu caí numa situação, eu compartilhei com o Efraim, abri o meu coração um dia, que eu cheguei em casa cansada, depois de um dia de trabalho. E aí as crianças queriam minha atenção e tal. E gente, vou confessar o meu pecado. Eu fiz assim, ai nossa, eu tô cansada, não quero brincar. E aí eu me peguei, tipo reclamando das crianças quererem a minha atenção ali. Irmãos, naquele momento o Espírito Santo soprou no meu coração. Você está dando o seu resto para os seus filhos. Você dá o seu melhor lá, mas dá o resto para os seus filhos. Seus filhos merecem o seu melhor também. Eles são os seus primeiros discípulos. E naquele momento eu falei, Senhor, me perdoa. Renova as minhas forças aqui. E eu não vou dar o resto. Eu vou dar o meu melhor para os meus filhos. Eu vou levar eles a terem experiências vivas com o Senhor. E isso de forma prática, irmãos. Quando a gente fala de você fugir de um ativismo, de fazer só lá fora e abandonar o celular, esquecer do celular, de uma forma muito prática. Pastora, o que eu preciso fazer para não cair nesse erro? Do ativismo de fazer muito. De fazer muito na igreja, de fazer muito e esquecer, abandonar o meu lar. Deixa eu te dizer, uma coisa muito prática que você vai sair daqui hoje, já com data marcada para você fazer. Você vai ativar o culto doméstico na sua casa. Quem aqui já faz culto doméstico? Levanta a mão. Olha, quanta gente que vai começar a transformar seu lar no altar de adoração aqui. Eu quero te fazer um desafio. Irmãos, eu não sei se você tem ideia disso, mas quando você começar a ter com frequência na sua casa, culto doméstico toda semana, eu quero te desafiar. Você vai ver mudar a atmosfera da sua casa. Você sabe por quê? Vai ter um dia que você vai estar meio brigado com seu esposo. Ou não, isso não acontece na casa de ninguém aqui. Não, é só lá em casa? Não, lá em casa não, né? Desculpa. Será que vai ter um dia que talvez você não vai estar muito, mas é o dia do culto doméstico. E aí você vai ter que engolir aquilo, você vai ter que, Senhor, amém, me perdoa, te perdoo. Porque ali no culto vai ser um lugar de restauração, vai ser um lugar de cura de corações, vai ser um lugar de conexão com seus filhos, vai ser obrigatoriamente um ponto de encontro com Deus lá na sua casa. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje com a data marcada do seu culto, toda segunda, toda terça, enfim, você vai colocar um dia. E você, em nome de Jesus, vai estabelecer essa cultura no seu lar. Amém, irmãos? Porque nós vamos erguer um altar de adoração na nossa casa. Ali também haverá culto ao Senhor. O culto não vai ser só no prédio da igreja. O culto vai lá para o nosso lar. Amém? Separe um momento diário, semanal, como eu disse, para você fazer esse momento com seus filhos. Para que você tenha esse tempo com eles. Porque eu sei que às vezes, irmãos, por exemplo, a nossa igreja, se puder aumentar um pouquinho mais o som do teclado, pode aumentar mais um pouquinho. O que acontece? A nossa igreja, por exemplo, é a igreja de células. Eu tenho células. Hoje eu estou com eu já perdi o número, na verdade, de semana, porque estamos mudando de um sistema para outro. E nós temos algumas células por cadastrar. Mas, se eu não me engano, é 141 células na minha rede. Então, assim, e às vezes eu tenho de célula, eu visito célula, eu vou na célula. Mas e a célula da minha casa? E a minha família? Nós não podemos esquecer disso, irmãos. E como é importante aquele momento que nós fazemos com ele. Esse momento a gente está ali na Bíblia e fala para ele: Tito, você lê a Bíblia hoje. Ah, mas é grande o capítulo às vezes. Quando está aprendendo a ler ainda, fala, tudo bem, você lê uma partezinha e eu leio a outra. Porque a vida, eu estou ensinando para ele que ele deve procurar a palavra de Deus. Deus deixou claro, o ensino da nossa fé começa dentro de casa. O culto doméstico não é opcional, é essencial. Não é apenas ensinar com palavras, mas é viver a fé diante dos seus filhos, de forma prática e constante. Irmãos, nós fazemos o culto lá. E quantas vezes nós colocamos aquela música, nós estamos ali adorando o Senhor no Santo dos Santos, com a fumaça. E aí daqui a pouco, quando a gente olha para nossos filhos, eles estão ali conosco naquele momento também buscando ao Senhor. Por quê? Porque nós queremos introduzi-los para que eles aprendam a conviver e a viver aquilo que Deus tem para nós, para ele também. Por quê? Porque o tempo está passando. Deixa eu te falar uma coisa. Daqui 10 anos, quantos anos seu filho terá? Pense nisso. Pastor, meu filho é um bebê. O tempo está passando.
Eu tava falando, dizendo assim para trás, alguém chegou perto de mim e falou: meu Deus, como o Tito tá grande. Falei: tá com 7 anos. Ela falou: me lembro dele bebezinho. Falei: o tempo tá passando. O tempo tá passando, meu irmão. E eu mais a Wilson falando, falei: rapaz, daqui a 10 anos o Tito vai ter 17 anos. Vai estar quase se casando. Porque ele falou para nós assim: eu vou me casar com 18 anos. Falei: amém, filho, é isso aí. O sonho dele. O sonho dele. Que ele teve um momento, uma dinâmica para escrever no papel o sonho. Ele, me casar. O sonho dele é se casar. E ele falou: eu vou casar com 17 anos. Com 18 anos, na verdade, com 18. Falei: 17 não. E a última dele é que ele queria mudar para a Índia, porque ele descobriu que na Índia a criança pode casar. Ele descobriu isso, não sei como. Mas eu falei: filho, vai ter seu tempo. E se eu oro com ele, falo: filho, Deus está preparando uma esposa maravilhosa para você. Essa semana eu falei com ele: filho, eu estava orando com eles ontem, lá em casa, que a Wilson estava terminando de arrumar aqui, eu fiquei com eles, e eu orando com eles e falando: Deus, prepara um marido extraordinário para a Chloe. Alguém que ama o Senhor Jesus. Porque se alguém amar o Senhor, vai cuidar da minha filha. Eu sei muito bem. E eu estava falando: Deus, dê uma esposa para o Tito, igual ao Wilson. Eu falo isso para ele. Fala: Deus, dê uma esposa para ele, igual ao Wilson, que ama o Senhor. Jesus não ouve, dá melhor em nome de Jesus. Pode ser melhor ainda. É plus demais. Eu falo: dê uma esposa extraordinária para o meu filho. E eu falo isso com ele porque é necessário que ele tenha essa rotina, esse hábito de buscar o Senhor e de orar ao Senhor Jesus. Não é simplesmente por falar, mas é uma fé prática todos os dias. E o tempo está passando, como eu te disse. Se você não fizer isso agora, sabe o que vai acontecer? Talvez vai chegar algum dia. Um dia desse eu estava aqui no canto e o irmão virou para mim e eu preguei uma palavra falando sobre família. E o irmão chegou e falou: pastor. Aí ele procurou eu depois, umas semanas depois. Passou umas semanas e eu estava sentado ali, mais pro canto ali, com os meus filhos. Era o culto das 8h30. Que no culto das 8h30, geralmente eu sento com meus filhos ali. Eles assistem a primeira palavra comigo, que é um hábito que nós criamos, para eles não ficarem no Kids, nos 3 cultos. Eu falo: vocês vão assistir comigo e depois vocês vão pro Kids, vão ouvir a palavra do pastor Josué. E eles ficam comigo ali, eu pergunto para ele: o que você está aprendendo? E aí ele estava ali comigo. Porque aqui na nossa igreja nós temos 3 cultos no domingo. São 3 cultos iguais. 3 cultos iguais, sim. Aí a gente define para eles não ficarem nos 3 cultos Kids. Eles ficam no primeiro culto com os adultos e daí depois vai pro Kids. E aí o irmão chegou e falou: pastor, você falou uma palavra aqui sobre investir nos filhos. E aquele dia eu fiquei muito mal. Falei: sério, irmão? Eu falei: por quê? Me desculpa. Eu falei: pastor, quando você falou, os meus filhos têm quase 30 anos. E eu perdi, pastor. Eu não investi nos meus filhos. Mas, pastor, depois que você me falou que eu estava indo embora, parece que o Espírito Santo falou para mim assim: você nunca é tarde. E aí eu falei: tá. Falei: como assim? Ele falou assim: pastor, que ele foi remoendo no meu coração. Eu falei: já sei. Porque hoje meus filhos são marquei uma reunião lá em casa. Falei: chama todo mundo para casa, meus 2 filhos, um que é casado e o outro que mora junto. E aí eu marquei com eles lá. Quando eles sentaram na mesa, eu peguei a Bíblia, falei: vou ler um versículo. Li um versículo, falei: vou fazer oração. Orei com eles. Pastor, uma semana depois, o meu filho me procurou e falou: pai, eu vou me casar, porque eu vou seguir aquilo que o Senhor tem falado para mim toda a vida. Falou: pastor, já comecei a colher os frutos. Infelizmente eu perdi muito tempo, porque o tempo passou. E ele não era crente. Eu falei: não se culpe. Você vivia no tempo que você não conhecia Jesus, meu irmão. Mas ainda dá tempo. Invista nos seus filhos, nos seus netos. Eu falei: ainda dá tempo. Por quê? Precisamos viver uma fé prática. Precisamos viver aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Transforme o seu lar em um altar de adoração. Transforme a sua casa no céu. Transforme a sua casa no local aonde vocês aprendam a adorar a Cristo Jesus. E hoje é o tempo de você quebrar o ciclo de esquecimento de religiosidade sem essência na sua casa. Nós vamos assumir hoje a missão de discipular os nossos filhos. A missão de não viver uma religião sem relacionamento. De viver uma fé íntegra, uma fé verdadeira. E a missão de fugir do ativismo ministerial e do lar esquecido. Nós vamos nos lembrar da nossa casa. E agora eu queria convidar você a ficar de pé. E talvez, assim como Efraim testemunhou aqui, talvez você se sentiu culpado nesse momento.
E talvez você pensou, meu Deus, eu tenho que fazer mais pelos meus filhos. Eu preciso discipular os meus filhos de perto. Eu não faço culto em família, eu não faço culto doméstico com os meus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra de hoje não é para gerar culpa no seu coração sobre o que passou. É para te despertar para o que há por vir. Amém? É para te despertar para o que espera, para a glória que o Senhor quer derramar lá na sua casa, para os momentos com Deus que é para o Senhor invadir lá na sua casa. Irmão, você sabe qual é a minha maior alegria? Uma das minhas maiores alegrias, que muitas vezes que meu filho teve experiências com o Senhor, foi ali em casa, foi com a gente no nosso culto, foi no nosso tempo de devocional juntos. Sabe, às vezes você fica esperando apenas uma experiência que ele vai ter na igreja. Deixa eu te dizer, é em casa que a gente cultiva. Às vezes sementes vão ser plantadas no culto Kids, às vezes não, sempre em nome de Jesus, né, gente? Nós estamos aqui para plantar. Mas em casa a gente vai cultivar. E imagina se a gente começar a ativar todos os pais da igreja para isso. Imagina que mover sobrenatural que a gente vai ter, irmãos. Você sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa que talvez vai chocar você. Na Bíblia não tem ministério infantil. Você sabia? Não tem. Mas tem discipulado de pais com os filhos. Você sabe por quê? Se todo pai, se toda mãe discipulasse os seus filhos, não tinha necessidade de existir ministério infantil, não, gente. O trabalho já estava feito em casa. Mas é claro que hoje é necessário porque, primeiro, porque tem muito crente que não é crente de verdade. Não estabelece na sua casa um altar de adoração. Vive uma vida religiosa. Aí a gente está aqui para falar, Senhor, eu vou adotar esse filho espiritualmente. Eu vou adotar esses filhos aqui, ser um pai espiritual para eles. Vou discipular no mundo espiritual, amém, irmãos? E em segundo lugar, porque a gente está alcançando aqueles que são filhos de pais que nem são crentes, nem conhecem Jesus ainda. E aí a gente está indo lá alcançar esses, para que através desses, assim como a Pérola testemunhou aqui, sua família seja alcançada, amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje é o dia de você se posicionar diante de Deus, se arrependendo da sua negligência, da nossa negligência como pais. No que nós precisamos melhorar? Fala hoje para o Senhor. Fecha os seus olhos aí agora e começa a pedir perdão para o Senhor. Sabe, pelas vezes que você negligenciou, que você não abandonou o celular em casa, ficou o tempo todo no celular e não deu tempo para o seu filho. Pelas vezes que você viveu um ativismo ministerial e em nome de Deus você abandonou sua casa. Deus não queria isso. Pede perdão para o Senhor agora e fala, Deus, me dá sabedoria para eu administrar o meu tempo, me dá sabedoria para eu não abandonar meu primeiro ministério, para eu não deixar de lado os meus filhos, para eu viver ministério em família. Eu quero viver o ministério em família. Eu não quero apenas viver o meu ministério contra a minha família, não, eu quero viver junto com a minha família. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, te pedindo graça, te pedindo, Paizinho, que o Senhor, nosso Pai, nos ensine a ser pai aqui na terra. Nos ensine, Senhor, a sermos os pais que os nossos filhos precisam ter. E que em nome de Jesus seja estabelecido hoje uma nova cultura. Uma cultura de culto em família, de cultos domésticos. Senhor, eu quero declarar que em cada casa aqui vai ser levantado um altar de adoração. Senhor, pelo menos uma vez a semana a gente vai estar ali erguendo um culto de louvor e adoração ao Senhor na nossa casa. E os nossos filhos vão ter experiências profundas com o Senhor, a começar ali da nossa casa, começando ali no nosso lar. Nós queremos declarar que a nossa casa vai ser um celeiro de missionários, um celeiro de profetas. Ali eles vão ter experiências profundas com o Senhor, e da nossa casa eles vão levar para a igreja, e da nossa casa eles vão invadir ali no ministério infantil, contagiando muitos outros. Senhor, nos dê esse privilégio, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor para isso. Nós precisamos do Senhor para levar os nossos filhos a essas experiências genuínas e profundas contigo. Nós declaramos em nome de Jesus que viveremos isso nos nossos lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos e declare assim: eu declaro que a minha casa é um lugar onde um altar de adoração ao Senhor será estabelecido.
Eu declaro um culto de exaltação ao Senhor levantado no meu lar todos os dias para a glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos mudar essa realidade, começando da nossa casa e transmitindo para outros. E agora, de uma maneira muito especial, nós queremos fazer um lançamento de uma ferramenta que vai te ajudar, que vai ser um instrumento de Deus para abençoar você nessa nova rotina que você está estabelecendo na sua casa. Pode soltar o vídeo. Quanto vale a vida espiritual da sua família? Não tem preço, né? Mas a pergunta séria que eu quero fazer para os pais é: onde ela está sendo cultivada? Muitas famílias vivem uma fé de domingo. Vão à igreja, cantam, oram, se emocionam. Mas segunda-feira chega e parece que Deus ficou lá no templo. As crianças crescem vendo uma fé distante, sem vida, sem intimidade. Como eu ministro a família há anos, eu percebi que o que faltava não era fé, era intencionalidade. Era transformar a nossa casa num lugar onde Deus se sente em casa também. Por isso eu escrevi Cultuando em Família. 52 roteiros completos para você fazer um por semana no ano todo, testados na minha própria casa, para você transformar o seu lar num verdadeiro altar de adoração ao Senhor. Cada página tem música sugerida, história bíblica explicada de forma simples, brincadeiras que os seus filhos vão amar, orações guiadas e perguntas para um tempo de compartilhamento em família. Imagina os seus filhos correndo quando você disser assim: vamos ter nosso momento com Deus? Imagina eles orando espontaneamente pelos coleguinhas da escola. Imagina uma casa onde a presença de Deus é tão real que as pessoas sentem quando entram. Bem, isso não é mais sonho, é possível. E está tudo aqui, mastigadinho, prontinho para você começar hoje mesmo a escrever uma nova história na sua família. Com muita alegria, nós estamos hoje lançando esse livro. Ontem nós lançamos na Bienal e hoje aqui presencialmente para vocês. Um livro que foi gerado com lágrimas, com muito esforço, mas com muita experiência que a gente já tem na nossa casa. E da nossa casa para a sua casa, eu creio que vai abençoar o seu lar. São 52 roteiros de culto em família. A gente tem uma parte teórica onde a gente fala sobre a importância do culto em família. E eu falo gente, porque tem parte do Efraim aqui também, tá? E dentro desse livro a gente tem também a parte prática, onde você vai ter esses 52 roteiros para você fazer um por semana, para você o ano todo ter um roteiro. Onde aqui a gente tem tempo de compartilhamento da palavra, onde já aplica essa palavra na vida da criança, na sua família. E um tempo de brincadeira, que vai ser importante para você aplicar ali, ter um tempo de diversão, porque o brincar também é espiritual, você sabia disso? Brincar com o seu filho também é espiritual. Então a gente tem esse momento, um momento de louvor e um momento de perguntas para você desenvolver um bate-papo ali em família. E vão ser apenas 15 minutos que você vai levar por semana. 15 a 20 minutos ali dedicados, que você vai ver daqui a pouco já está se transformando em meia hora. Daqui a pouco tem 1 hora, vocês ali na presença de Deus nem tá vendo o tempo passar. E eu quero que nós juntos oremos. Eu quero que o Efraim ore por esse momento, consagrando esse livro ao Senhor. E a gente vai estar ali, eu vou estar ali no final para poder assinar, tirar uma foto com você também. E eu quero declarar que esse livro vai ser uma ferramenta para transformar o seu lar de fato no altar de adoração ao Senhor. Amém? Amém. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar agora. Eu queria chamar aqui as supervisoras, se estiverem aqui, kids. Eu queria convidar vocês nesse momento para estarem aqui comigo, abençoando esse momento, esse livro, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial nas casas onde forem alcançados. Eu sei que muitas famílias serão transformadas a partir de quando praticarem esse culto com seus filhos. Amém? Pode vir aqui, Bárbara, você, as irmãs, as supervisoras estiverem aqui. Pode ajoelhar, Wilson, por favor. Levante uma de suas mãos para cá e vamos orar juntos, abençoar neste momento. Jesus, nós abençoamos, ó Deus, a Wilson neste momento. Ó Deus, nós abençoamos esse livro, Jesus. Ó Deus, temos vivido nossa casa e nós decidimos, Deus, juntos compartilhar, Deus, com pessoas, porque infelizmente quantas famílias não têm tido experiência, têm perdido seus filhos, de viverem a bênção, de terem no lar a experiência de compartilhar a respeito de Cristo Jesus. Ó Deus, nessa noite nós abençoamos, ó Deus, e declaramos, Deus, que cada casa, ó Deus,
terá um livro das cultuando em famílias que vão abençoar as famílias, serão transformadas para viverem, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Ó Deus, abençoe, Deus, hoje, ó Deus. Deus, abençoe a vida da Wilson, abençoe esse livro. Deus, nós consagramos ao Senhor, nós entregamos em suas mãos e nós declaramos que nós teremos filhos transformados, famílias abençoadas. Assim nós oramos e declaramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.